Bom, vamos lá. Para isso, eu tenho agora as disciplinas do QI financeiro. Eu vou te dar aqui, de maneira bem objetiva, quais são as temáticas do QI financeiro. De maneira mais didática, nessa trajetória como profissional, tendo sido coordenador de pós-graduação de curso de educação financeira, sendo elaborador de materiais didáticos de educação financeira, fazendo centenas e centenas de consultorias e de cursos, e eu mesmo sendo o principal beneficiário da educação financeira. E como uma pessoa, eu tenho uma característica de ensino, uma característica de professor, eu procuro sempre desenvolver didaticamente, descrever didaticamente as minhas ideias. Então, se a gente falou de QI financeiro, eu falei para você lá atrás os 3 pilares do QI financeiro, mas em linhas gerais, para você desenvolver aqueles 3 pilares, você teria, vamos supor, se fosse um curso de graduação, você teria as disciplinas desse curso. Eu vou te mostrar aqui quais são as disciplinas. A primeira, é evidente, são os fundamentos da educação financeira, que são princípios universais, que são os conceitos. Então, aqui eu já começo a jogar no lixo alguns conceitos, eu tenho certeza que você já jogou no lixo alguns conceitos. Eu já apresentei um conceito aqui, um conceito universal da educação financeira, gastar menos do que ganha. Júlio, é muito difícil. Então, vamos trabalhar as suas emoções, vamos trabalhar o seu planejamento financeiro, vamos entender a sua realidade, vamos entender a sua realidade familiar para chegar a essa condição. E isso é possível. Então, dos fundamentos, você começa com os princípios, mas não é só isso. Em fundamentos da educação financeira, você tem que trabalhar a gestão de dívidas. Olha, se eu já falei que nós temos 60 milhões de brasileiros endividados, as pessoas, será que existe dívida boa? E pessoas desgastadas? Não. Então, entender. Eu não estou falando que necessariamente não é dívida zero. Eu acredito em dívida zero, mas é gerenciar suas dívidas. Porque você começar com 20 anos, eu lembro que o meu filho começou a trabalhar com 20 anos, o banco aí mandou para ele logo de cara um cartão de crédito. Por que o banco manda um cartão de crédito para um jovem aprendiz? Na verdade, ele tinha na época 17, 18 anos. Manda um cartão de crédito. Porque o banco sabe, se ele começar a usar o cartão de crédito com 18 anos e até os 70, olha, muitas vezes ele vai pagar o mínimo, vai refinanciar a fatura. Olha quanto de juros ele vai pagar para o banco. E se ele reverter isso, eu falo, não, eu quero receber esses juros. Isso é muito poderoso. Então, a gestão de dívida é que dívida você tem? Qual que é o instrumento de crédito que você tem? Por que você fez essa dívida? Isso que eu estou falando de gestão de dívidas. Mas você tem um outro elemento, que é a organização e planejamento financeiro. Então, essa seria uma matéria específica, onde eu aprofundaria. E deixa eu falar outro detalhe aqui. Eu vou te mostrar aqui algumas disciplinas, mas normalmente, cada pessoa ela tem um calcanhar de Aquiles. Então, uma dessas disciplinas é uma disciplina-chave que vai corresponder a 70% da evolução da pessoa. Então, o que eu quero dizer, você não precisa ser especialista em todas essas disciplinas. Tanto é que quando eu faço a mentoria, qual que é a ideia da mentoria? Você conhece o mentorado e você já vai direto no ponto que ele precisa melhorar. Por isso que a mentoria é muito mais rápida. Então, numa mentoria eu não vou trabalhar todas essas disciplinas. Eu vou conhecer você, você vai me falar de você, vou conhecer a sua realidade pessoal, familiar, profissional, financeira, e aí eu já identifico. Desde que um pequeno relato, uma conversa de 15 minutos, eu já sei aonde estão os pontos, e aí eu vou pegar a disciplina principal e vou trabalhar com você. Tem pessoas que basta uma organização e planejamento financeiro, tem outros que é gestão de dívidas, tem outra que é investimento. Ele está investindo, como eu tive recentemente, está investindo, mas está investindo tudo errado. E aí nós começamos por aí e depois aperfeiçoamos os conceitos dele. Tem muito investimento errado que faz você perder muito dinheiro, não ganhar dinheiro. Mas tem uma outra disciplina também muito importante, que são finanças emocionais e comportamentais. Como é que eu gerencio as minhas emoções? Como é que eu administro os meus comportamentos, os meus hábitos? Isso foi algo que me marcou muito lá quando eu tive aquela conversa. A pessoa falou, não, os seus comportamentos, as suas atitudes, elas têm um impacto muito importante na sua vida financeira e, portanto, na sua qualidade. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, opa, eu quero isso para mim. E comecei a analisar e realmente eu tive que mudar muitos comportamentos. Eu tenho também a gestão das minhas crenças e culturas sobre bem-estar financeiro. É claro que tem gente que pensa que bem-estar financeiro é ir no restaurante quinta, sexta, sábado, domingo. Tem pessoas que pensam que bem-estar financeiro é
morar numa mansão com 23 quartos. Ou ter um carro de 600 mil reais. Não necessariamente. Porque às vezes a pessoa, eu posso ter um carro de 1 milhão, de 2 milhões. O que eu quero dizer é o seguinte, às vezes a pessoa, ela tem uma vida, né, um padrão de vida que cabe um carro básico, mas ela quer ter um carro de luxo. É isso que eu quero dizer. Isso tem a ver com questões culturais, a cultura do consumo, a cultura da ostentação, a cultura do status, crenças de que ser bem-sucedido significa ter bens materiais. Eu tenho também que trabalhar finanças e relacionamento, isso é muito importante. Mas é no namoro, no casamento e com a minha família. Estou lembrando aqui, recentemente uma moça entrou em contato comigo, ela queria fazer a consultoria financeira e falou, Júlio, eu estou namorando com uma pessoa. Ela falou que era funcionária pública e eu sempre tive o hábito de poupar, de guardar dinheiro. Aí eu comecei a namorar com essa pessoa, ele é um empresário, um pequeno empresário, mas eu estou sentindo que ele só pede dinheiro emprestado para mim, que ele é descontrolado financeiramente. Eu não estou me sentindo bem, eu estou incomodado. Então ela foi muito atenta, né? E ela buscou, já viu algumas pessoas fazerem isso. Tem pessoas que não, a questão que importa é o amor e vamos que vamos, depois a gente se vira. Será? Eu já vi muitas pessoas tendo problemas e perdendo a oportunidade, muitos casais perdendo a oportunidade de enriquecer por falta de gerenciar o assunto dinheiro no seu relacionamento. Com família, como eu dei esse exemplo aqui anteriormente. Né? Família, saber dizer não para os filhos, saber dizer não para os cônjuges, saber dizer não para si mesmo. Outra disciplina é para os filhos. Tanto é que o meu primeiro livro foi Educação Financeira para Pais e Filhos, porque primeiro eu aprendi, eu queria logo levar para ele, não, deixa eu esperar um tempo, vou aprender, demorei uns 3, 4 meses a aprender, eu entendi que realmente era muito poderoso essa educação financeira. Depois eu fui conversar com eles, eu admiti que eu estava errado, que eu estava ensinando eles errado, então eu não coloquei a culpa neles, coloquei a culpa minha, em mim. Pedi ajuda deles nesse processo de reeducação financeira, eles se disponibilizaram e foi uma experiência tremenda. Então, quando você é sincero, você obtém a anuência, a participação dos seus filhos e isso se torna muito legal. Você também as ferramentas lucrativas de gestão financeira, como eu disse. Né? Você tem a questão das planilhas específicas de gestão financeira pessoal e familiar. Então, não só a ferramenta em si, a análise, o aperfeiçoamento, a adequação. Eu digo que uma ferramenta lucrativa ela é totalmente personalizada. Então, o controle financeiro do João ele pode ser diferente do controle financeiro da Maria, que pode ser diferente do José, por exemplo. Então, agora, o que eu passo para os meus alunos nessa disciplina de ferramenta lucrativa? Eu mostro para ele qual que é a estrutura de uma ferramenta lucrativa. Quais são os pontos-chave, quais os conceitos tradicionais que a sociedade me apresentou que eu devo eliminar. Existem conceitos que eu tenho que jogar no lixo, e que estão arraigados aí na nossa... Quando você pega uma planilha do Sebrae, você pega uma planilha de um consultor tradicional, existem conceitos que, na minha posição, eu mostro para o aluno como ele distorce a sua análise financeira. Porque uma ferramenta mal dimensionada, ela vai gerar uma análise mal dimensionada. O uso do cartão de crédito. O uso do cartão de crédito é um outro elemento, porque necessariamente o cartão de crédito não é uma dívida no primeiro momento. É um instrumento de crédito. Agora, quando eu não sei usá-lo adequadamente, ele adia a conquista da minha liberdade financeira. Né? Ele compromete a conquista da minha liberdade financeira. Então, eu tenho um curso só especificamente para isso, e só esse, por exemplo, pode mudar. Eu já vi alunos mudarem radicalmente. Eu sempre falo, tem um aluno que uma vez, eu falei dei uma lição, ele contratou uma consultoria, eu dei uma única lição do material que eu tenho, que são 12 erros no uso do cartão de crédito, falei, fulano, usa essa regra no uso do cartão de crédito. Ele, no primeiro momento, ficou meio surpreso, falou que não seria possível, falei, tá tudo bem, estou te dando uma regra, daqui a um mês eu volto. Quando eu voltei, ele falou, Júlio, eu apliquei aquela regra e só aquilo lá já valeu por todo o meu investimento na consultoria financeira. Então, você nota que o conhecimento, você não precisa ter todo o conhecimento, você não precisa ser um expert em gestão financeira pessoal, familiar e empresarial. Muitas vezes, pequenos pontos que valem uma fortuna. Quanto vale esse conceito? Vamos supor, eu nem lembro, vamos supor que você tenha cobrado R$5.000
a consultoria desse rapaz? Eu tinha 26 anos, isso foi antes da pandemia. Cara, o que ele potencializou ali, né, nos próximos anos da vida dele, é muito poderoso. Não só potencializou em resultado financeiro, mas em qualidade de vida e em muitas outras coisas. Mas o princípio bíblico que é o quê? Como é que você está enriquecendo? Quais são os seus valores? Né? Com integridade, com honestidade, com amor, com generosidade? Você está ajudando as pessoas a crescer ou você está ajudando as pessoas a se limitarem como seres humanos? Né? Então, eu não vou aprofundar aqui, mas eu tenho inclusive um curso específico de princípios bíblicos para o sucesso financeiro, onde a gente vai abordar especificamente esses princípios e vai trabalhar com as pessoas, porque tem pessoas que querem, eu quero sim enriquecer, inclusive essas pessoas precisam eliminar algumas crenças espirituais e cristãs sobre o sucesso financeiro, porque existe a crença, eu digo que existe de um lado a teologia da prosperidade, mas do outro lado tem a teologia da pobreza também, não é nenhuma coisa nem outra. E o que a Bíblia faz disso? Então, nesse seminário, Princípios Bíblicos para o Sucesso Financeiro, eu abordo de maneira objetiva essa questão. E para algumas pessoas que são empreendedoras, seja um pequeno empresário, profissional liberal, eu falo de educação financeira empresarial, porque a gente vê, quantas empresas fecham todos os anos, a dificuldade de gestão financeira. Por quê? As pessoas não têm educação financeira empresarial. A pessoa tem um dom específico, montou um negócio, mas ela não sabe gerenciar o financeiro da organização dela e passa por problema. Então, nos meus alunos de mentoria, quando eu sei que ele é empresário, a gente vai trabalhar as duas vertentes. Tem pessoas que ele quer, na verdade, só a educação financeira empresarial, por exemplo. Todas as disciplinas ele não quer. Ele diz, daí eu tenho um painel específico, uma ferramenta lucrativa específica para a empresa, que tem uma estrutura específica. Entendeu? Então veja, tudo isso, essa disciplina, você vai compor o seu currículo, vamos dizer assim, a sua grade curricular, de acordo com a sua necessidade. Mas essas são as disciplinas básicas do QI financeiro. E aí fica a minha pergunta, para a gente acabar concluindo. Você quer desenvolver o seu QI financeiro? Eu tenho certeza que você já desenvolveu, na verdade. Já desenvolveu. É praticamente impossível você não ter passado aí esse tempo aqui me ouvindo e você automaticamente não ter revisto alguns conceitos, algumas crenças, algumas ideias, tendo tido alguns insights, e aí você deverá sair muito melhor daqui. Mas você quer melhorar mais ainda? Essa é a minha pergunta. Então, vá buscar. É possível. Existem maneiras no mercado aí, com livros, com cursos, com vídeos, mas busque o desenvolvimento do seu QI financeiro. Se você quiser desenvolver conosco, então eu tenho uma mentoria específica como desenvolver o meu QI financeiro. Então, eu vou trabalho individualmente com cada aluno, conheço o contexto, né? E aí a gente inicia. É uma mentoria muito objetiva, não dura mais, não precisa mais de 90 dias, porque eu entrego para você o passo a passo, as ferramentas, as orientações, e você vai. Claro que meus alunos, depois de um tempo, continuam me contatando, mas eu não gosto de ficar, precisa de ser um ano, não sei, não precisa. Eu sou muito objetivo e, na verdade, não é só que eu seja objetivo, já se validou esse processo. A maioria das minhas mentorias financeiras demoram 30 a 45 dias, que é suficiente para eu ensinar o meu aluno a aplicar, ter resultado e se sentir seguro para seguir adiante. Então, você vai fazer contato nesse WhatsApp e aí você vai escrever primeiro: estou assistindo um treinamento, como desenvolver o seu QI financeiro, desculpa, eu errei ali. Então, você vai escrever: estou assistindo, vai me dizer qual que é o seu nome, em qual cidade você mora, só para eu saber. Tem alunos em todos os estados brasileiros, em outros países, então qual cidade você mora, qual a sua atividade profissional, se você é CLT, registrado em uma empresa, é um autônomo, é um funcionário público, é um empresário, é um profissional liberal, esqueci de colocar aí. Você vai me dizer se essa mentoria é individual, é para você e para o seu cônjuge, ou até para você, seu cônjuge e seus filhos. Eu já fiz mentorias para toda a família, é muito legal, é muito gratificante fazer esse tipo de trabalho. E vai me relatar, fala para mim quais são os principais motivos, né, que te levou você a buscar essa mentoria financeira. Cada um tem motivo específico, né, só para eu te conhecer, ok? Entender já um pouquinho, né? Em vez de fazer perguntas, já me manda isso. Isso vai, se você responder isso, é porque você está realmente interessado também. E na sequência eu vou marcar, ou eu, ou outro profissional da nossa equipe, provavelmente vai ser eu. Ok? Eu gosto muito porque a mentoria, eu não faço muitas mentorias, eu tenho uma série de outros projetos de educação financeira e projetos de gestão empresarial, de consultoria para empresas e assim por diante.
Então eu distribuo as minhas atividades em várias ações. Então eu tenho aí em média 3 a 4 mentorias por mês para poder trabalhar com cada aluno de maneira muito paulatina, né? Eu não sei, tem alguns projetos surgindo aí que talvez até o limite a oferta de mentorias no futuro. Mas por enquanto ela está disponível. Eu tenho muito prazer, muita alegria em trabalhar essa questão com vocês. Portanto, responda isso, na sequência a gente vai entrar em contato com você, tá bom? Então, você responde também se você está disposto a rever e mudar suas convicções. Acho que já mudou alguma coisa, por quê? Tem pessoas que eles querem um consultor, mas querem que o consultor, o mentor, ele valide as suas ideias erradas. Então ele quer, não, Júlio, eu pensei nisso, pensei naquilo, ele quer que eu fale, não, vai lá e faça. Não, esse não é o meu papel, né? O meu papel, ele é exatamente te dar a condição de mudar, né? Então, mas se você não estiver aberto à mudança, não vai resolver em nada.